nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Deus, porque independente de qualquer circunstância, o Senhor sempre está ao nosso lado. Jesus, obrigado por essa manhã. Pai, acalma os nossos corações nessa manhã. Pai, traga nessa manhã um renovo físico, emocional e espiritual na vida dos meus irmãos. Pai, que nós possamos sair dessa manhã renovados pela sua presença, transformados na sua presença. Espírito Santo, como nós temos o privilégio de ter um lugar para poder ouvir falar da sua voz, ouvir falar do seu toque. Pai, tem lugares nesse momento que não podem abrir uma Bíblia, tem lugares nesse momento que não podem professar Jesus, tem pessoas nesse momento que, se falarem o nome Jesus, elas são automaticamente condenadas à morte, e nós estamos aqui livres, Pai, por enquanto, para poder falar do seu nome. Então nessa manhã, Pai, se faz livre em nosso meio. O Senhor tem liberdade e controle em toda a nossa agenda. Que seja a sua palavra, não a palavra de um homem, que seja a sua verdade, não as experiências humanas, mas que nessa manhã seja totalmente o Senhor a nos conduzir, em nome de Jesus, amém. Igreja, nós existimos para conduzir a sua casa e a minha casa a ter uma intimidade com Deus, a sermos parecidos com Deus na nossa identidade, no nosso caráter e na nossa missão. Não adianta nada você ter a identidade de Cristo, mas você não ter o caráter de Cristo. Não adianta nada você ter o caráter de Cristo, mas não encontrar a sua missão ou o seu propósito de vida. E é para isso que nós estamos aqui nessa manhã, para a gente conversar um pouquinho sobre os efeitos da presença de Deus. Se você anota a mensagem, se você gosta de anotar, esse é o título dessa manhã: os efeitos da presença de Deus. Quando a presença de Deus ela é tangível na sua vida, ela é palpável na minha vida, quais são os efeitos da presença de Deus na sua vida? Ou quais são as consequências da presença de Deus para a sua vida? Ou como você pode viver a plenitude da presença de Deus? Meus irmãos, estão chegando dias aonde está ficando mais difícil você professar a sua fé. Está tendo dias que onde fica mais difícil você falar que você professa Jesus. Mas quando você entende que você carrega a presença de Deus, aonde você vai, a presença de Deus está com você, você automaticamente leva o efeito dessa presença para o lugar que você está. Então, se você está no seu trabalho, se você está na sua faculdade, se você está na sua escola, os efeitos da presença de Deus vão com você aonde você for. Então eu quero que você entenda nessa manhã que você carrega a presença, você carrega a presença de Deus, e ao carregar essa presença existe uma responsabilidade com ela. Existe uma responsabilidade, um encargo na tua vida, assim como existe um encargo na minha vida, de podermos levar a presença de Deus aonde a gente está indo. Nessa manhã minha oração é que você entenda o efeito da presença de Deus na sua vida, para que você nunca mais se desvie da presença dEle e entenda: Deus, uma vez que eu reconheço a sua presença na minha vida, a partir de hoje eu quero que esse efeito que uma vez veio sobre a minha vida, ele passe também a vida de outras pessoas, ele passe também a vida da minha família. Talvez você tenha um ente querido que não se converteu ainda, talvez você tenha um filho que você dobra o seu joelho, ora dia e noite e dia, para que ele sinta a presença do Senhor. Talvez você tenha um marido que você ora dia e noite e dia, para que ele se converta de verdade, ou uma esposa, ou um pai, ou uma mãe. A minha pergunta para você nessa manhã é: o efeito da presença de Deus na sua vida é tão visível ao ponto dessa presença também impactar aquele que está do seu lado? Porque se a presença de Deus não é visível na sua vida, meu irmão e minha irmã, como você quer influenciar ou impactar o outro? Como que você quer trazer um exemplo para o outro, se a presença que habita em você é muito mais carnal do que espiritual? A Bíblia fala que nós somos feito corpo, alma e espírito, mas a mesma Bíblia que fala que nós somos corpo, alma e espírito, ela também nos fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. Ou seja, quando você adquire a adoção de Deus, quando você adquire a filiação de Deus, você automaticamente não é mais a sua carne, você automaticamente não é mais as suas emoções, você é espírito.
E se você é espírito, logo o Espírito acessa o seu espírito e transforma você e tudo que você anda à sua volta, porque quando há liberdade no espírito, quando você flui no seu espírito, quando você liga o modo espiritual e quando você entende a presença que habita em você, você começa a impactar outras vidas. A minha oração dessa manhã, mais uma vez, é que você não ouça mais uma palavra que seja bonita para os seus ouvidos, mas é para que você saia dessa manhã transformado, entendendo que mais vale estar na presença do Senhor do que qualquer outra riqueza. Eu posso te garantir, mais vale estar na presença e no centro da vontade de Deus do que qualquer outro bem material que o mundo possa te oferecer. Aliás, o mundo vai te oferecer muitas coisas em troca da presença, mas primeiro você precisa entender que a presença ela é mais importante, e a consequência de viver na presença é que sim, Ele vai multiplicar e vai aumentar os seus celeiros, como ouvimos há pouco. Mas primeiro vem a presença, primeiro vem o toque do Espírito Santo, primeiro o Espírito Santo muda a sua e a minha vida, a sua e a minha estrutura, e assim nós vamos seguindo dentro desse caráter, dessa missão e dessa identidade de Cristo. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo em Neemias 1, Neemias, Antigo Testamento, capítulo 1, e nós vamos ler do 1 ao 6, Neemias 1, do 1 ao 6, você que nos acompanha nesse momento pelo YouTube, abra sua Bíblia, tenha um tempo aí de ativação na sua casa, concentre-se na palavra, entenda que Jesus vai falar com você nessa manhã, entenda que Deus quer também essa mesma atmosfera da presença que está aqui, fisicamente, também vai alcançar a sua casa no online, e você vai ver a presença de Deus essa semana sobre a sua vida. Neemias 1, 1 a 6, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev. Quislev é entre novembro e dezembro, tá, igreja? O calendário judaico é diferente do calendário romano, mas no calendário judaico, Quislev é entre novembro e dezembro. Vai pegando aí o contexto para você entender. No ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelo que judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido em suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu povo, que eu hoje faço perante a ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que têm cometido contra ti também. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Deixa eu te trazer um contexto, igreja. Talvez você não conseguiu compreender esse texto. Neemias era um homem que estava sendo levantado por Deus, era um copeiro, e ele estava sendo levantado por Deus para governar, não governar tendo poder, mas governar tendo influência. E Neemias então recebe uma notícia de que Jerusalém está sendo devastada. Afinal de contas, eles estavam na Babilônia há mais de 70 anos. O povo que outrora tinha a presença de Deus, seguia as leis mosaicas, ou seja, seguia as leis de Moisés, foi passando o tempo, entrou em Canaã e foi deixando com que outros ídolos também fizessem parte da cultura do povo hebreu. E aí então Deus, porque é um Deus de misericórdia, e mesmo que pareça que Deus está punindo, Deus está dando a oportunidade do povo se converter novamente, Deus então permite com que todo Israel seja dividido em duas partes, duas frações, o que nós chamamos de Reino do Norte e o que nós chamamos de Reino do Sul. O Reino do Norte foi assolado pela Síria,
E o reino do sul foi assolado então pela Babilônia, Nabucodonosor, e você lembra da história de Daniel, cova dos leões, e aí no final, quando se passam muitos anos, vem um homem chamado Neemias, responsável em conduzir e reconstruir Jerusalém. E Neemias recebe uma notícia que o devastou. Que notícia foi essa, pastor? A notícia é que Jerusalém estava sendo totalmente devastada. E Neemias estava aflito por isso, porque afinal de contas era a sua cidade, era a capital do seu povo, era onde Salomão tinha construído o templo, era onde a presença de Deus habitava, era onde todo o povo se juntava ano após ano para poder fazer holocaustos ao Senhor. Mas agora o povo estava dividido, e a mesma palavra nos garante que casa dividida não prospera. E se casa dividida então não prospera, estava acontecendo um caos em todo Israel. E Deus levanta um homem chamado Neemias, não só pensando na devastação pessoal, porque meu irmão, esse homem também estava participando desse cativeiro, esse homem também estava participando dessa jornada horrível de ter um outro povo sendo o seu senhor. Mas esse homem então, ele não só pensa em si, mas ele começa a entrar numa oração intercessória por um povo. E às vezes a gente não consegue parar a nossa agenda para fazer uma intercessão por um povo. Afinal de contas nós temos tanta coisa, né, meu querido? Nós temos tantas preocupações nas nossas agendas, que não cabe a oração de intercessão por uma nação, por exemplo, ou pela sua igreja, por exemplo, ou pela sua microigreja, por exemplo, ou pelos seus pastores, por exemplo. A gente pede para os nossos, e a gente se esquece muitas vezes de entrar nessa presença, aproveitar essa presença e interceder pelo aquilo que a gente quer que aconteça no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação. Neemias tinha uma cabeça, e Neemias tinha a identidade da presença. Porque Neemias não orava só pela sua família, Neemias não orava só para que Deus o tirasse do cativeiro e o levasse para Jerusalém. Neemias estava orando pelo todo, pelo povo, para que todo mundo pudesse sentir a misericórdia do Deus de Israel. E era isso que ele estava fazendo, Deus levantando um homem cheio da presença de Deus, para interceder por um povo que precisava da remissão de Deus. Israel precisava da remissão de Deus, e talvez você nessa manhã está precisando da remissão de Deus. Talvez tenha áreas na minha vida, igreja, que eu preciso da remissão de Deus. Afinal de contas, eu sempre falo isso, a mensagem começa através da nossa vida, Deus ministra a nossa vida, e da nossa vida passa para a igreja. Então Deus está falando também comigo. Há áreas na minha vida, como há áreas na vida de Israel, que precisam ser levantados Neemias e intercessores, para que o efeito da presença de Deus mude a atmosfera. Por isso, igreja, nós não somos só uma igreja que acredita no sobrenatural, ou uma igreja com luzes maravilhosas, com um templo talvez na melhor localização da cidade. Nós somos uma igreja intercessória, nós somos uma igreja que ora, nós somos uma igreja que ora por cada um de vocês. Talvez você não saiba disso, mas nós temos áreas e pessoas específicas orando pela sua casa. Você não faz um cadastro aí no QR Code só para a gente aumentar o número de visitantes que vem na nossa igreja, não. Você faz o seu cadastro porque tem pessoas orando pela sua casa, porque tem pessoas que estão como Neemias intercedendo pela sua vida, e é por isso que muitos de nós temos a nossa vida modificada. O povo de Israel não merecia a misericórdia de Deus, igreja, mas por conta de uma oração intercessória, clamando: Deus, tenha misericórdia do meu povo, Deus mudou a história de Israel. Deus levantou então Neemias. E sabe o que é interessante? Que quando Deus levanta intercessores com a presença de Deus na minha e na sua vida, olha que coisas que acontecem. Eu estou só começando essa mensagem. Primeiro, que o intercessor, ele sente o fardo do outro. Deus está derramando nessa manhã, igreja,
empatia pelo sofrimento do outro, porque um dos efeitos da presença de Deus na sua vida é que você vai sim se colocar à disposição para orar por uma outra pessoa. Então um dos pontos do intercessor é que ele sente o fardo do outro, ele sente a angústia do outro, ele sente o que o outro está precisando. Se você vê no verso 4 de Neemias 1, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Olha só o nível de empatia que Neemias tinha. Você não concorda comigo, igreja, que Neemias poderia pegar e falar assim: está acabando o mundo em Jerusalém, vou pegar minha casa, vou resolver minha família e vou embora daqui? Não, a palavra fala que ele assentou e começou a chorar. Sabe por quê? Porque o lamento de Neemias era responsável em trazer a misericórdia de Deus para um povo. Deus vai te levantar, meu irmão e minha irmã, no seu lamento, no seu choro, no seu momento de angústia, é onde Deus te levanta para dizer: calma aí, existe uma Israel para você. Calma aí, existe um novo tempo para você. Um intercessor, ele sempre vai sentir o fardo do outro. Também um intercessor reconhece a soberania de Deus. Um intercessor firma-se na fidelidade de Deus. Deus é um Deus fiel, meu irmão. As palavras que Deus outrora liberou sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. Talvez não é no teu tempo, talvez não é no meu tempo, mas Ele é fiel para cumprir. Deus é um Deus fiel. Um dos atributos de Deus é a sua fidelidade. E sabe o que é fidelidade, igreja? Fidelidade é fé praticada, é fé na prática, é a fé de Deus, não é a fé em Deus. A fé em Deus é a sua crença, é o que você acredita. Mas a fé de Deus é o tanto que você é fiel como Ele é fiel. Então, se Deus é um Deus fiel, se Deus é um Deus que não demora, mas que Deus tem o tempo certo para fazer na sua vida, significa que Deus anda em fidelidade. Meu irmão e minha irmã, sabe aquela palavra que você recebeu há 5, 10, 15, 20 anos atrás? Ele é fiel para cumprir. Mas, porém, contudo, todavia, não queira acessar lugares aonde a sua oração não chegou ainda. Porque às vezes a gente quer chegar em lugares, a gente quer entrar em novas oportunidades, a gente quer a conversão na nossa casa, mas a gente não orou pedindo intercessão para que Deus fizesse isso. Mais uma vez, não queira acessar lugares aonde primeiramente a sua oração não foi antes. Primeiro você ora, depois você acessa. Primeiro você busca intercessão, depois a presença de Deus te conduz a este lugar. Não queira acessar lugares, meu querido e minha querida, onde a sua oração não chegou ainda. Deus não está à procura de uma missão desejada pelo teu coração. Mais uma vez, Deus não está procurando pessoas que têm uma missão, um desejo e agora elas querem fazer. Deus está procurando um coração inclinado para uma missão. A missão talvez você não sabe qual é. O lugar talvez você não sabe qual é. Mas Deus não está preocupado com o tanto que você vai encarar a missão. Deus está preocupado muito mais com o seu coração. Por quê, pastor? Deus está preocupado muito mais com o meu coração. Deus está preocupado muito mais com o seu coração, porque o seu coração produzirá os frutos necessários para você cumprir a missão. Então não adianta você ter a missão e não ter o coração. Concorda comigo, igreja, que você tem que ter o coração e alcançar a missão. Deus não vai te entregar a próxima fase enquanto você não for aprovado nessa. Então talvez você não está recebendo a próxima fase, meu irmão e minha irmã. Não é culpa do pastor, não é culpa da igreja, não é culpa da cidade, não é culpa da estrutura, não é culpa da sua esposa, não é culpa do seu marido. A culpa é do teu coração, que não está preparado para acessar a próxima estação. Então qual que é a sua oração? Qual que é a minha oração? Deus, prepara o meu coração, transforma o meu coração, acalma as tempestades do meu coração. Igreja, eu tenho aprendido a orar de uma forma diferente. Por muitas vezes, muitos anos eu orei pedindo para que Deus transformasse as circunstâncias que estavam ao meu redor. Deus, tem circunstâncias que estão me fazendo travar. Deus, tem circunstâncias que me fazem não viver os frutos do Espírito. Deus, tem circunstâncias que me fazem não ser parecido contigo. Então Deus, mude as circunstâncias. Sabe o que Deus me falou? Às vezes Ele não está querendo mudar as circunstâncias,
da tua e da minha vida, porque Ele quer usar as circunstâncias para mudar a tua e a minha vida. Então às vezes a gente chega, a gente entra num período de intercessão, a gente ajoelha e fala: Deus, tenha misericórdia de mim, olha só o que está acontecendo no meu trabalho, olha só o que está acontecendo na minha casa, olha só o que está acontecendo na minha igreja. Deus, olha essa tempestade, muda essa tempestade, Pai, tira essa circunstância negativa, Pai, muda isso, muda aquilo. E Deus está lá em cima do céu dizendo assim: eu não vou mudar as circunstâncias, eu quero usar essa circunstância para mudar você. Então tem determinados momentos, meu querido e minha querida, que Deus vai colocar sim circunstâncias para te apertar. E por que vai te apertar? Para mudar você, para mudar seu coração, para mudar seu caráter, para mudar sua identidade. O fato é que quando você carrega a presença de Deus, qualquer tempestade vira uma simples chuva, qualquer adversidade vira uma simples adversidade, porque o efeito da presença de Deus na sua vida, e de um coração intercessório de oração, e uma oração eficaz, e uma oração dos céus, e uma oração que muda a atmosfera, ela gera um efeito avassalador na vida de um filho. E sabe qual que é o primeiro efeito, ou qual que é a primeira chave para termos uma intimidade do relacionamento com Deus? É que nós precisamos lembrar de suas promessas. Quem carrega a presença de Deus não duvida de Deus. Quem carrega a presença de Deus continua andando até que aconteça, porque o Deus que falou é o Deus que cumpre, e Ele nos lembra de suas promessas. Interessante que tem tanta coisa que a gente fala sobre promessa, mas a gente esquece muitas vezes de viver as promessas. Quando você está cheio da presença de Deus, um dos efeitos disso é que você vive de acordo com as promessas. Você vive com as promessas, você fala assim: Deus, o Senhor me prometeu, então eu me apego a isso, isso vira uma rema na minha vida, e eu vou até que essa promessa se cumpra. E eu vou viver até que a promessa se cumpra. Mas e se essa promessa chegar aí, eu tenho 70 anos? Não importa, é no Kairos de Deus, não é no Cronos da sua jornada, é no tempo de Deus. Até porque, igreja, nós estamos pegando uma linha do tempo, e nós estamos olhando para isso aqui, que é o nosso tempo na terra, e nós estamos esquecendo da eternidade. Nós estamos esquecendo que há uma eternidade te esperando, me esperando. Mas que quando nós carregamos a presença de Deus, igreja, Ele nos lembra o tempo todo de suas promessas. Olha o que Neemias 1:8 diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Deus, assim, quando Neemias estava intercedendo: Deus, meu povo, Deus na sequência no 8 responde: lembra-te das ordens que eu dei a Moisés, e eu ainda colocarei o meu povo em Israel. Deus não tem problema em lembrar as promessas, o problema é que nós nos esquecemos delas. Se eu te parasse agora por 10 segundos da sua agenda, para você ouvir o seu coração, quantas promessas você não lembraria nesse momento que Deus já te deu? Quantas palavras você já recebeu de promessas sobre a sua família? Mas às vezes é tão difícil a gente confiar nisso. Sabe por que é difícil? Porque a gente não tem um coração inclinado, como Neemias tinha um coração inclinado. Neemias, quando ele estava no 6 clamando: Deus, tenha misericórdia do meu povo, já no 8, resposta imediata, resposta fast food, Deus já responde: eu vou ter misericórdia do teu povo. Olha só a intimidade, o nível de intimidade desse homem, que orou, intercedeu, acessou os céus, e automaticamente Deus liberou uma palavra de esperança. Mais uma vez, que você saia dessa manhã com uma palavra de esperança, entendendo que quando você carrega a presença de Deus, meu amado e minha amada, você tem tudo o que você precisa, porque Ele te faz lembrar das promessas. Lembra daquela canção? Firme, ó Deus, está meu coração,
firme nas promessas do Senhor. Olha que interessante, nós estamos falando do coração de quem tem a presença de Deus. Primeiro é o coração. Então, se o meu coração está firme em Deus, logo as promessas de Deus também estão firmadas no meu coração, e eu continuo olhando para Deus, eu continuo olhando para o céu, eu não olho mais para as circunstâncias ao meu redor, e eu continuo seguindo, porque meu coração está firme nas promessas do meu Deus. Olha que interessante o contexto que Deus está escrevendo para mim e para você nessa manhã, dizendo: olhe para o céu, não olhe para a terra, olhe para as promessas, não olhe para as circunstâncias, olhe para a eternidade, não olhe para a sua agenda, olhe para um céu novo, feito em glória, aonde anjos estão declarando Maranata o tempo todo, Santo, Santo, Santo. Não olhe para a terra, olhe para o céu, e aí você vai entender que essa presença que habita em você, lá do céu para a terra, ela invade o seu caminho, e quando você passa, você vai sendo lembrado das promessas, e chega no seu destino. Eu olho para Ele e eu contemplo todo dia as promessas que Ele tem para minha casa, para minha família, para minha vida. Eu não olho mais para as circunstâncias, eu não olho mais para o que parece na minha frente, eu não olho mais para o gigante que está na minha frente. Sabe por que, igreja, que Davi matou Golias? Porque ele não olhou para o Golias. Porque se Davi, com 13, 14 anos, um menino que nunca tinha ido para a guerra, olhasse para o Davi, para o Golias, para o gigante, ele não conseguiria. Sabe o que ele fez? Ele viu o problema, mas ele olhou para quem resolve o problema. Quando ele olhou para quem resolve o problema foi resolvido. Para de olhar o problema, olhe para quem resolve o problema. Pare de olhar para a circunstância, olhe para quem é o dono de toda circunstância. Pare de olhar para o desafio que você tem amanhã e começa a olhar para a presença de Deus. Para de olhar para o problema, olhe para Jesus, que cumpre as suas promessas, que estabeleceu promessas na sua vida, que estabeleceu promessas na minha vida, e que quer firmar uma nova promessa com você nessa manhã. Neemias se colocou fervorosamente em uma oração de intercessão. Neemias foi fervoroso, Neemias tinha temor, Neemias estava cheio da presença. Neemias não queria saber o que estava acontecendo em Jerusalém, ele queria que o povo todo participasse da reconstrução do templo, porque ele sabia que aquela aliança com Deus Pai, lá em Moisés, lá atrás, não tinha sido quebrada não, foi um hiato que Deus permitiu Babilônia e Assíria, para tratar o coração do povo, para quando o povo voltasse a Israel, o povo sentisse o peso do que era ser sido escravo um dia. Mas sabe de uma coisa? O povo não aprende. Que interessante, pastor Tiago, que interessante que passa ciclos e ciclos de Deus e o povo não aprende. Deus cria Adão, Adão quebra a aliança, Deus vai então mais um pouquinho para frente, vem Noé, aí vem o dilúvio, Deus então fala o quê? Vamos zerar a humanidade. Passa um pouquinho de tempo, começa um monte de coisa, vamos zerar a humanidade, cativeiro da Babilônia, Assíria, aí vem Roma, a época de Jesus é Roma. Interessante, né? A gente recebe a presença de Deus, a gente caminha firme nas promessas de Deus, mas aparentemente parece que sempre tem algo nos puxando para trás e dizendo assim: ó, calma aí, sabe aquele pecado? Hoje você não tem Babilônia te pegando, hoje você não tem Assíria te pegando, hoje você não tem Roma te pegando, hoje você não tem a iniquidade de Babel te pegando, hoje você tem o seu pecado te pegando. E aí o seu pecado vai te puxando para trás, te escravizando a tal ponto de que você precisa falar: Deus, eu preciso olhar para ti. Hoje não tem Babilônia, mas tem o pecado. Ciclos em ciclos, onde homens de Deus que experimentam a presença de Deus, quebram a presença de Deus, porque de repente o coração se esfria, o coração te desvia, e aí Deus precisa ajeitar a coisa. Meu irmão, que essa manhã, essa palavra entre no seu coração como uma verdade, que você não precisa de uma Babilônia, que você não precisa de um hiato de Deus, mas que você possa entender que quando você está cheio da presença de Deus, e ela habita em você, isso precisa gerar essas promessas, essa convicção, igreja, que não te faz retroceder, que não te faz mudar ali para a esquina, outro ambiente, porque você tem uma promessa, que não te faz te divorciar do seu marido por conta de um problema hoje, porque você tem uma promessa.
Semana passada eu falei, a Bárbara orou fervorosamente, falou: eu quero que esse homem seja um homem de Deus. Deus responde. A minha última linha nos meus objetivos pessoais era ser um pastor, a última. Mas Deus ouviu uma oração intercessória, não na vida dela, na vida da sua casa. O que te separa então de ver o seu marido convertido? O que te separa então de ver o seu filho convertido? O que te separa então de ver uma cidade convertida? A sua oração intercessória. Eu quero honrar a sua vida hoje, até porque é seu aniversário, e dizer que essa oração alcançou o coração de Deus. Que esse novo ciclo se renove na sua vida, que seja um ciclo de bênçãos, um ano de bênçãos, um ano de maravilhas. Você é uma mulher segundo o coração de Deus. Não tinha um dia mais lindo para eu pregar do que o dia do seu aniversário. Eu te amo, amo muito você. Deus está disposto a te ajudar. Só que será que você está disposto a entender que as promessas de Deus continuam sendo as mesmas? Porque quando você carrega a presença de Deus, meu irmão, e eu espero que você esteja aqui comigo nessa manhã, você não olha mais para o lado, você não olha mais para a adversidade. Estão se levantando contra mim. Eu sigo olhando para Ele, e eu prossigo rumo ao alvo. É Ele quem te levanta, é Ele quem te sustenta, é Ele quem abre a porta. Não é sobre o seu braço, não é sobre o seu patrão, não é sobre aquela pessoa da igreja. Ele vai cumprir. Podem se levantar 10.000 ao seu lado contra ti, Ele vai cumprir as promessas na sua vida. Porque é sobre Ele, é sobre a presença dEle na sua vida. Além dessa presença nos lembrar das suas promessas, ela também nos libera favor e respaldo. Igreja, é tudo que eu e você precisamos, é estar firmes na promessa e entender que caminhando na promessa, eu tenho favor e respaldo. O favor e o respaldo escancaram as portas do céu para a sua vida. E aí você chega onde você tem que chegar. Por quê? Porque quando você anda através da presença do Espírito Santo, a presença vai com você, e ela sim libera favor e respaldo. Olha lá Neemias 2, um pouquinho para frente, de 2 ao 8. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e disse ao rei. Quem disse? Neemias. Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assoladas, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-me que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me. Neemias estava na Babilônia. A oração de Neemias foi uma intercessão profunda. O rei olha para ele e fala: por que você está triste, cara? Ele era copeiro desse rei. Rei, é que a cidade dos meus pais, a minha cidade, está sendo assolada. Eu queria ir lá. O rei fala: então vai, pode ir, você está liberado. Sabe por quê? Porque quando você primeiro entra no seu secreto em oração de intercessão, quando você carrega a presença dele, porque você está cheio da presença dele, seu coração está transformado, quando você sabe que é uma promessa de Deus, pode ser o rei da Babilônia, pode ser o seu patrão, pode ser a pessoa que você não se dá bem, pode ser quem for, Deus vai usar até mesmo essa pessoa para dizer: vai, faz, pode fazer, pode ir, pode fazer acontecer. Sabe por quê? Porque está dentro da promessa, e quando Deus libera favor e respaldo, Ele escancara os céus para você acessar o seu destino. Neemias chegou para o rei da Babilônia e disse: eu preciso ir para Jerusalém. O rei obviamente poderia falar o que? Não, você está maluco, você é meu escravo, teu povo, aquela cidade que seja aniquilada, eu quero saber da minha terra aqui, da Babilônia. Ele falou: não, vai resolver a parada lá, vai resolver o que tem que resolver lá. Quer favor para a sua vida? Quer respaldo para a sua vida? O primeiro lugar é um lugar de oração. O segundo lugar é um lugar de respaldo. Toda oração te leva a um respaldo. Todo um coração inclinado a Deus te leva a um respaldo, a um favor. Tem coisas, meu irmão, que você pode nascer 5 vezes de novo, que é óbvio que não foi sobre você, é sobre o respaldo.
porque se fosse na força do seu braço você não conseguia. Então tem coisa, meu irmão, que você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todas as qualidades e habilidades do mundo, mas se você não tiver respaldo de Deus, não acontece. Tem coisa que só o respaldo faz acontecer. Antes do talento, antes da habilidade, antes do conhecimento, precisa ter respaldo. E respaldo não é só porque você é um filho e filha de Deus, não. É porque você tem empatia pelo povo, é porque você faz a oração intercessória, é porque você carrega a presença, é porque Deus sabe que em você Ele pode confiar. Mas olha só que interessante, todas as vezes que você leva a presença, que você carrega a presença, além de Deus lembrar as promessas, além de Deus liberar favor e respaldo, e minha oração nessa manhã, meu irmão, que você saia dessa porta aqui com o favor e com o respaldo escancarado na sua semana, para que você possa alcançar esses lugares que Deus tem para você. Mas também você precisa estar com seus olhos firmes em Deus, porque todo homem e mulher que carrega a presença de Deus, um dos efeitos é que levanta oposição e desmotivação na vida da pessoa. Neemias, olha o que aconteceu em Neemias 2:10. O que ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sabe o que aconteceu? Neemias foi liberado para ir para ajudar, para ir para Israel. O que acontece? Ele levantou dois homens, Sambalate e Tobias, e dizendo o quê? Não, isso não vai dar certo, isso é besteira. Não, para que você vai lá? Por que o rei está liberando? É muito grande, vai ser muito caro, tem muita coisa, né? Às vezes, todas as vezes que Deus quer usar Neemias para reconstruir algumas coisas, sempre vai levantar Sambalates e Tobias, sempre vai ter oposição. Mas sabe o que nos faz, meu irmão e minha irmã, não acreditarmos em oposição? É porque se tem oposição, significa que nós estamos sacudindo o inferno, e se nós estamos sacudindo o inferno e tem oposição, glória a Deus por isso, nós estamos no caminho certo. Não deixe as oposições que você vai enfrentar, ou as tribulações que você vai enfrentar, te travar. Aprenda com quem compartilhar os segredos da presença de Deus. Tem gente que sai do secreto de Deus e fala assim: uau, essa noite eu tive uma experiência no secreto de Deus. Deixa eu te contar. Bom, se era secreto de Deus, por que você está contando o que Deus falou no secreto? Cuidado, tem pessoas que não vão pegar os seus sonhos e vão edificar os seus sonhos. Tem pessoas que vão se levantar como Sambalate e Tobias e dizer: não vai dar certo, isso não é para você, você não vai conseguir, é muito. Cuidado com quem você derrama esses segredos que Deus gera no seu coração. Honre com discrição a fonte que é Deus. Seja discreto nos sonhos de Deus para a sua vida. Aprenda a compartilhar a presença, sim, mas aprenda a compartilhar a presença com aqueles que estão com você e são por você, porque vai se levantar, meu irmão, oposição, e as oposições e as adversidades irão se levantar para tentar te fazer parar, te fazer travar, te fazer não mais acreditar naquilo que eu falei lá no primeiro ponto, nas promessas de Deus. Satanás levanta oposição para fazer você esquecer da promessa que Deus colocou. Por isso você não pode olhar para frente, você tem que olhar para o alto, porque se você olhar para sua frente, você vai ver o gigante, mas se você olhar para o alto, você vai ver o que é maior ainda que o gigante, que é um Deus todo poderoso, Jeová Jiré, o Deus provedor, Jeová Rafa, o Deus que traz a cura. Talvez essa manhã você precisa de uma cura física, talvez você está com câncer, talvez você está com uma dor crônica, talvez está com uma alergia que não passa, talvez o seu diagnóstico nessa semana é que não tem cura. Você não pode olhar para o exame, para o gigante, você tem que olhar para o Jeová Rafa, o Deus que cura toda dor. Ele vai fazer você enfrentar esse gigante, igreja. Não aceite o Sambalate e Tobias que entram na sua vida, na sua casa. Repreenda. Não aceite os Sambalates e Tobias na sua vida. Não aceite o diagnóstico só porque ele veio da medicina. Amém, glória a Deus pela medicina, mas existe um Deus que cura todas as enfermidades. Estava eu em Fortaleza 2 semanas atrás, pregando numa igreja chamada Past Church, pastor Abe Huber. Uma mulher com metástase, câncer terminal, cadeira de rodas na frente,
terminei a ministração, oramos por ela. Essa semana eu recebo a maravilhosa notícia que o metástase retrocedeu e ela não vai precisar mais daquela quantidade de quimioterapia e só de um tratamento para que não volte mais. Deus cura até a metástase, igreja. Como não acreditar numa promessa de Deus? Como não agarrar a uma promessa de Deus? Deus libera favor e respaldo, mas vai vir adversidade, vai vir oposição, vai vir barreiras, vai vir enfrentamentos, vai vir dificuldade, igreja. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em que time você está? Olha José, você levantou um Potifar na vida de José. Olha para Moisés, você levantou um faraó. Olha para Daniel, você levantou leões. Olha para Jesus, você levantou fariseus. Então, meu irmão e minha irmã, você precisa sair daqui essa manhã entendendo que vai sim ter momentos na sua jornada que vai vir cova dos leões, mas tem de bom ânimo aquele que é por ti, aquele que tem as promessas de um amanhã melhor, aquele que vive em você, aquele que resplandece através de você. Ele está na frente. Nós temos que olhar para cima, igreja. Chega de ver homens e mulheres entrando na igreja assim, ó. Oh, como que tá, meu querido? Tá difícil, hein? Tá pesado, hein? Eu entendo que tá difícil, eu entendo que está pesado, eu entendo que o desafio é grande na sua e na minha vida, mas nós continuaremos olhando para Ele, firmados na promessa dEle, prosseguindo rumo ao alvo, porque Ele é fiel. Um homem cheio da presença de Deus, ele está cheio da presença de Deus, então ele caminha rumo às promessas, ele recebe respaldo e favor, e ele entende que mesmo que se levantem oposições, ele continua firme nas promessas do Senhor. O que Deus prometeu, meu irmão? O que Deus te prometeu, minha irmã? O que Deus falou para você que você não está vendo? Ele é fiel para cumprir. É um trabalho novo, Ele é fiel para cumprir. É uma conversão, Ele é fiel para cumprir. É um ministério, Ele é fiel para cumprir, igreja. É um casamento, um relacionamento, Ele é fiel. Ele não está preocupado se Ele faz assim e acontece, Ele está preocupado com o seu coração. Deus pode hoje mover os céus e a terra, e amanhã aquilo que você tanto precisa acontecer, mas Deus primeiro Ele vai acessar o seu coração. Por isso, entenda, a presença vale mais do que qualquer outra coisa, porque se você tem a presença, você tem o resto. Se você tem a presença de Deus, Deus é mais ou menos igual aquele filme de criança do Procurando Nemo, a Dolly: continue a nadar, continue a nadar, continue, não desista. Tem gente que eu conheço que vai. A gente vê aquela, tá chegando, a bênção está ali, vai para o lado, aí volta, aí vai, tá para o lado e volta. Persevere na palavra, persevere na presença, persevere em Jesus. Ele é quem te guia, Ele é seu escudo, Ele é quem vai com você na tua frente, na tua jornada, Ele que vai te levar para a sua Israel, como Neemias levantou a sua oração intercessória, e na sua intercessão Ele acessou o coração de Deus Pai, e Deus Pai não só mudou a sorte de Neemias, mas mudou a sorte de toda Judá, e aí sim cumpriu-se as promessas de Deus, e veio Jesus. E você está aqui nessa noite, nessa manhã, porque existe uma oração intercessória de um povo. Por que você está desanimado, igreja? Deus é o seu escudo, Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu socorro. Todo mundo sabe que não tem como eu ministrar a palavra sem lembrar de música. E ao escrever essa mensagem, me veio uma música que não é nem do meu tempo, mas eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, e você entendesse que a presença de Deus vale mais do que qualquer outra coisa. Deixa Deus conduzir seu coração no que você precisa acessar nessa manhã,
Porque nessa manhã, se Deus está falando que os efeitos da presença, um deles é favor e respaldo, é porque Ele quer liberar favor e respaldo na sua vida. Então não perca a oportunidade de sair daqui com favor e respaldo. Deixa Deus tocar o seu coração. Deixa Deus tocar seu coração. Deus quer liberar a presença dEle nesse ambiente, mas Deus quer liberar as promessas. Talvez faz tempo que você não ouve as promessas. Fique em silêncio um pouquinho, deixa Deus falar, lembrar as promessas. Eu já estou vendo aqui, pessoas recebendo as promessas antigas, lá da adolescência. Hoje você está com 40, 50 anos, nem lembra das promessas. Deus vai falar as promessas para você nessa manhã. Deus já está falando com você nessa manhã. Deixa Deus te conduzir. Se fosse um tempo atrás, eu creio que Neemias, quando ele visse as objeções, ele ia declarar essa canção: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Deixa Deus tocar seu coração. Pois meu fôlego, tua vida, e nunca me cansarei. Imagina você enfrentando o seu deserto aí, declarando isso: posso ouvir a tua voz. Deixa Deus falar com você, meu irmão. E é mais doce do que o mel. Será que é uma cova que te tira desta cova? Deus tira você lá da cova e te coloca no lugar mais alto e te leva para o céu. Talvez as circunstâncias estão te apertando, deixa Deus falar. Já fiz fogo e terremoto. Deixa Deus conduzir seu coração. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tem alguns que Deus está falando nesse instante. Deixa Deus falar com você. Tu dá ordens às estrelas. Não há limite para o que Deus quer fazer com você. E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Alti. Se você conhece essa canção, começa a declarar, porque não há nenhuma barreira e não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há dor. Se é uma doença, não há doença. Se há culpa, não há culpa. Nada fica de pé diante desse Deus. E o que? E a tempestade. Profetiza isso, igreja. Vamos. Se acalma. Na voz de quem? Na voz daquele que tudo criou. Pois o quê? E pois sua palavra é viura, escudo. Igreja, se coloque em pé, declare isso. Não há. E não há ferrolhos, nem portas. Declare, igreja, que se sente diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé. Declara que a tempestade e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Uma palavra sendo liberada, pois sua palavra escudo para o que vê.
aquilo que parecia impossível. Declara aí, irmão. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Declara mais uma vez: aquilo que parecia. Não há nada impossível para Jesus. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou. Pai, em nome de Jesus, conforme nós cantamos nessa manhã, que não há doenças, não há portas que possam se fechar diante da sua doce presença. Pai, que essa seja uma realidade nessa manhã, que essa letra seja uma realidade na vida dos meus irmãos nessa manhã, que nós possamos sair daqui, Pai, entendendo que as promessas ainda estão de pé, entendendo, Pai, que o Senhor é quem respalda, e entendendo, Pai, que em meio a adversidades, nós não olharemos para os gigantes, nós olharemos para o céu. Jesus, nos leve uma semana de plena segurança, plena paz. Pai, ameniza aquele que está aflito. Jesus, traz alívio para aquele que está cansado agora, Jesus. Pai, se há alguém que necessita dessa manhã de um toque de alegria, libera um toque de alegria nessa manhã, Jesus. Alegria, Pai, nesse ambiente, que nós possamos entender, Pai, que é sobre a sua presença, e que o efeito de um homem e de uma mulher cheios da presença, é que nós vamos firmes na promessa, entendendo que o Senhor é o Deus que dá o favor, e olhando para o alto, em nome de Jesus. Coloque sua mão na posição de receber, que o amor de Deus Pai esteja com você, hoje e para sempre, a comunhão e a consolação do Espírito. Que você tenha uma semana abençoada, que domingo que vem você possa vir, não mais sozinho, mas e trazer aí mais 1, 2, 3, 5, 10 pessoas. Essa semana pode ser uma semana de presença de Deus na sua vida, testemunhos da presença. Lembre-se, igreja, semana da honra. Valorize ao máximo, valorize pessoas, valorize a presença, e entenda que você tem tudo o que você precisa para você cumprir juntamente com Deus as promessas da sua vida. Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana, até mais, valeu!